O amor de Deus é a essência da nossa salvação pela graça. É por meio desse amor inefável que fomos resgatados e recebemos a vida eterna. Somos salvos por, aleluia, não por nossos méritos ou obra, mas sim por esse amor que não tem limite. O Senhor Jesus Cristo se fez pobre, sofreu, morreu na cruz por amor a nós, para que pudéssemos ser enriquecidos espiritualmente. E a graça de Deus é um presente que não podemos merecer, é uma dádiva imerecida que recebemos por meio do amor de Deus. Não há nada que possamos fazer para merecer essa salvação, pois ela foi conquistada para nós pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Nós só precisamos crer e receber esta graça com nossos corações agradecidos. Glória ao Senhor. É por isso que precisamos compreender a profundidade do amor de Deus por nós e permitir que esse amor nos constranja a viver para Ele, que possamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, assim como Jesus Cristo nos ensinou, que a nossa vida seja um reflexo, aleluia, desse amor que nos salvou, que nos mantém firmes na fé. Podemos ver que a graça de Deus é o amor, são indissociável. Deus nos concedeu sua graça por amor. É através desse amor que somos movidos a entregar nossas vidas à sua obra. É o amor, é a essência da obra de Deus em nossas vidas. É o que nos leva a buscar uma vida de santidade e de dedicação a Ele. Saber que somos amados incondicionalmente por Deus é grande estímulo para seguirmos firmes na fé e na prática das boas obras. De fato, o amor é a motivação principal para todas as nossas ações em relação à obra de Deus. Essa motivação é fruto da compreensão da graça de Deus em nossas vidas. Quando entendemos que não há nada que possamos fazer para merecer o amor de Deus, mas mesmo assim somos amados, salvos e abençoados, nossos corações é tomado por uma gratidão inexprimível que resulta de um amor profundo e sincero. Esse é o amor, então nos impulsiona a viver e a servir a Deus, não por obrigação, mas por uma vontade genuína de retribuir a tudo o que Ele fez por nós. É assim, nossas ações não são movidas por um sentimento de culpa ou de medo, mas sim por uma alegria em servir a Deus, um desejo de honrá-lo. Em resumo, a essência da graça de Deus é o seu amor incondicional por nós, que nos salva, que nos justifica e que nos abençoa, sem que tenhamos que fazer nada para merecê-lo. É este amor que nos leva a amar a Deus e a servi-lo com alegria, não por obrigação, mas por uma profunda gratidão e amor por Ele. Essa é a frase original que retifica, retirada do livro de Filipenses, capítulo 3, verso 7, pode ser reescrita da seguinte forma: aquilo que antes considerava como lucro, agora considero como perda por causa do amor que tenho por Cristo. Essa passagem bíblica fala sobre a mudança de perspectiva que o apóstolo Paulo teve em relação aos seus valores e prioridades após se converter ao cristianismo. Ele percebeu que aquilo que antes valorizava e buscava como lucro, aleluia, como a sua posição social, o seu conhecimento, a sua obediência à lei, não tinha mais importância diante do amor que tinha por Cristo. Glória, santo é o Senhor. Já a segunda frase
retirada de Efésios capítulo 4 verso 15, fala sobre a importância de seguirmos a verdade em amor e crescermos em todas as coisas em Cristo, que é o cabeça da igreja. Isso significa que devemos buscar a viver de acordo com os princípios do Evangelho, sem nos preocuparmos com o que iremos ganhar em troca, mas sim por amor a Deus e ao nosso próximo. Glória a Deus. O trecho em questão é uma passagem bíblica do livro de Romanos, onde o apóstolo Paulo responde a pergunta sobre o que devemos continuar pecando para que a graça de Deus possa ser ainda mais abundante. A resposta é clara e enfática: de modo algum. Glória a Deus. Paulo explica que aquele que foram batizados em Cristo foram batizados em sua morte e portanto foram sepultados com ele pelo batismo na morte. Isso significa que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, também podemos andar em novidade de vida. Aleluia, santo é o Senhor. Paulo enfatiza que se formos plantados juntamente com Cristo na semelhança de sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado. Paulo afirma que aquele que morreu está justificado do pecado e, portanto, se morremos com Cristo, também viveremos com Ele, sabendo que Cristo ressuscitou dos mortos e não morre mais, a morte não tem mais domínio sobre Ele. E por fim, Paulo exorta aos leitores a considerarem-se certamente mortos para o pecado, mas vivos para Cristo, para Deus e Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em outras palavras, devemos viver uma vida que reflita a identidade de Cristo em nós, renunciando o pecado e vivendo em santidade. Com muita alegria anuncio o lançamento do meu segundo livro sobre a graça, baseado na minha fé em Cristo Jesus. Aleluia, santo, juntamente com a minha família, todos os dias nós estamos, aleluia, estudando a palavra de Cristo Jesus, para poder lançar e levar essa palavra não para vanglória, aleluia, não para ter retorno financeiro, é para que as almas alcancem a mensagem da graça pela fé e sai dessas crendices, e sai desses rituais, e sai dessas manuais humanos imposto por homens carnais. Santo é o Senhor, e não para vangloriar, não, é para que a glória de Deus, a graça de Deus superabunde. Essa obra faz parte de uma série de livros que o Senhor tem dado graça, não por nós ter mérito, aleluia, não para nos inchar nossa carne, é porque Cristo nos separou para isso. E muitas das vezes somos criticados, e muitas das vezes ainda fala que nós queremos se aparecer, e muitas das vezes fala que nós queremos fazer isso para ganhar dinheiro. Não, é para que o Evangelho de Cristo Jesus, a graça de Deus, seja anunciado com a verdade e não com manuais humanos, não com dogma, não com religiosidade. Não, é para Cristo ser exaltado através dessa simples mensagem. Aleluia, santo é o Senhor, que abordamos o tema da graça de Deus e tenho confiança de que Ele nos ajudará em cada passo dessa jornada literária. Quando fui iluminado, eu e minha família, pela graça de Deus, recebi a excelência do Evangelho, que é uma forma, aleluia, que nunca tinha visto antes, aleluia. Além disso, assim como muito, eu acreditava que as obrigações impostas pelos líderes, aleluia, pelas religiões, fazia parte da minha vida diária, aí que servir a Deus significava um sacrifício constante. Não é isso não, caro ouvinte, meu irmão, minha irmã.
Então eu achava que sempre estava em pecado e que o diabo poderia me pegar a qualquer momento. Tudo isso mudou quando eu entendi a verdadeira libertação proporcionada pelas revelações do Evangelho da graça de Deus, que anula a minha necessidade de pagar pelo meu próprio pecado. Sem essa compreensão, eu estava anulando a graça de Deus na minha vida. Infelizmente, muitos ministérios e congregações ainda não alcançaram as revelações da graça de Deus, e as pessoas ainda têm um zelo por Deus, mas sem o entendimento verdadeiro. Elas não conseguem desfrutar a verdadeira alegria que vem com a compreensão da graça de Deus, e por isso vivem uma vida sem sentido. Aleluia, santo é o Senhor. Mas quando Deus revela a verdadeira graça, tudo se transforma e somos libertos dessa vida sem entendimento e sem alegria, vivendo sob uma falsa impressão de que estamos servindo a Deus. Eu testifico que eles têm zelo por Deus, mas não têm entendimento, porque sem conhecer a justiça de Deus e tentando estabelecer a sua própria justiça, eles não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, que traz a justiça a todo aquele que crê. E essas são as palavras do apóstolo Paulo na carta de Romanos, capítulo 10, verso 2 e verso 4. Nesse versículo, Paulo destaca a importância de compreender a justiça de Deus e como isso se relaciona com a lei e com Cristo. Ele argumenta que muitas pessoas têm zelo por Deus, mas ainda assim não possuem o entendimento necessário para se submeter à justiça divina. Em vez disso, eles tentam estabelecer a sua própria justiça, seguindo as leis e regras e manuais, aleluia, santo é o Senhor, estatuto criado por homens, regras humanas. No entanto, Paulo enfatiza que a própria lei é Cristo, e que através dele que a justiça é alcançada. Isso significa que em vez de tentar cumprir as leis e regras humanas da religião, estatuto e norma estabelecido por homem, devemos crer em Cristo e confiar em sua justiça para sermos salvos. Aleluia! Em suma, esses versículos nos lembram da importância de compreender a justiça de Deus e como ela se relaciona com a nossa salvação. É através de Cristo que podemos alcançar a justiça divina, e não através de nossos próprios esforços, obediência à lei, a estatuto, o dogma, o credo estabelecido por homem. Aleluia, santo é o Senhor. Então, nesta mensagem, quando Deus revela a sua graça aos seus eleitos, ele remove o véu dos olhos. Está escrito nas cartas de Corinto, capítulo 3, 13 ao 15, permitindo que os seus filhos enxerguem a vida em excelência que só a graça do Senhor pode nos oferecer. Alguém pode questionar: por que viver em graça é viver em excelência? Eu respondo com prazer, porque a graça nos liberta das doutrinas humanas, dos costumes dos homens, aleluia, dos sacrifícios corporais. Quando deixamos de tentar servir a Deus com a nossa carne, através de sacrifícios, de montes, de jejum, de vigílias, de tradições, como ceia, sábados, dízimos, usos e costumes, e passamos a servir a Deus apenas, aleluia, santo é o Senhor, em espírito e em verdade, aleluia, santo é o Senhor, com a mente de Cristo. Romanos capítulo 7, verso 25.
Em verdade, é liberdade, é amor, é fé, é aí que encontramos a verdadeira excelência da vida em Deus, vivendo pela graça. Meus irmãos, minhas irmãs, alegrem-se no Senhor. Não me incomoda escrever ou gravar um vídeo para alertá-los, aleluia, novamente sobre estas coisas, pois isso traz segurança a vocês. Tenham cuidados com os cães, tenham cuidados com os maus obreiros, tenham cuidado com a circuncisão, pois nós somos a verdadeira circuncisão, aquele que servem a Deus em espírito, que se gloriam em Jesus Cristo e não confiam na carne. Filipenses capítulo 3, verso 1 ao 3. O viver em graça nos leva à excelência, porque nos permite servir a Deus com entendimento e compreender os verdadeiros benefícios que Cristo trouxe para nossas vidas, tais como a liberdade do império das trevas, do pecado, da condenação e das doutrinas humanas. Além disso, vivemos em paz com Deus, fomos abençoados com toda sorte de bênção e fomos predestinados em amor para sermos filhos de Deus. E esses são apenas alguns dos muitos motivos pelos quais a vida em graça é uma vida em excelência. Aleluia, santo é o Senhor. Destaco a importância de se livrar dos homens fraudulentos e das tradições que atrapalham a vida dos eleitos, bem como dos estatutos humanos que sufocam a verdadeira graça do Evangelho de Deus. Aleluia, santo Senhor, faça um apelo para que todos sejam instrumento de Deus na luta pela pregação do verdadeiro Evangelho da graça, que liberta de fato, sem a necessidade de corrente, de campanha, de libertação, que serve apenas para inchar as congregações com fins lucrativos. Aleluia, santo é o Senhor. A liberdade da graça de Deus, aleluia, santo é o Senhor, é porque somos aprovados por Deus para pregar essa mensagem perfeita, que transforma, que liberta as ovelhas, os filhos e as filhas de Deus em verdade. Aleluia, santo é o Senhor. Vamos nos unir, meus irmãos e minhas irmãs, em prol, aleluia, de compartilhar, aleluia, santo, se inscreva, aleluia, para que esse evangelho chegue a mais e mais quantidade de filhos e filhas de Deus, para trazer a verdadeira libertação e transformação, aleluia, porque vocês mesmos, irmãos e irmãs, sabem que a nossa vinda até vocês não foi em vão, apesar de sermos, aleluia, sido maltratados, insultados, aleluia, por alguns, aleluia, santo é o Senhor, mas vocês sabem, tivemos coragem, porque o Deus nos capacitou e nos deu coragem, aleluia, santo é o Senhor, para lhes falar do Evangelho da graça de Deus, aleluia, com esforço. A nossa mensagem não foi com engano, nem com impureza, nem com fraudulência, pelo contrário, fomos aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho da graça e para falarmos, aleluia, aos vossos corações, às vossas almas, aleluia, não para agradar a homem, mas para agradar a Deus, que prova nossos corações. Como vocês sabem, nunca usamos de palavras bajuladoras, nem houve qualquer intenção de ganho pessoal, aleluia, Deus é testemunha disso. Não buscamos elogio dos homens, nem, aleluia, de ninguém, aleluia, santo é o Senhor, embora pudéssemos ter sido exigente como embaixador de Cristo, aleluia, santo é o Senhor, em vez disso, fomos gentis entre vocês, sempre com amor fraternal, aleluia, santo é o Senhor. Assim sendo tão afeiçoado a vocês, desejamos não apenas só compartilhar esse Evangelho da graça de Deus, mas também a nossa própria vida para vocês, aleluia. Nós éramos muito queridos, alguns são muito queridos, que tem que ouvir para se libertar, aleluia, das crendices, das religiosidades. Deus se fez carne, aleluia, santo é o Senhor, com um grande propósito, para trazer a salvação e a graça a toda a humanidade,
humanidade. Aleluia, santo é o Senhor. E o que mais agrada a Deus é ver que essa mensagem está sendo pregada sem medo e com liberdade a todas a parte do mundo. Aleluia, nós, aleluia, santo é o Senhor, fomos levantados por Deus para divulgar esta palavra, esta mensagem e proclamar a verdade de Cristo e da sua graça. Aleluia. Aleluia, santo é o Senhor. A importância da pregação do Evangelho da graça de Deus, como agrada ao Senhor. Aleluia, santo é o Senhor. E reconhecemos que Deus se fez carne para trazer a salvação, e portanto a mensagem da graça de Deus, aleluia, deve ser proclamada. Divulguem, aleluia, compartilhem, aleluia, com o mundo todo.